Bom dia, Espírito Santo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que falou muito comigo no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 até o 14. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Biezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí Gideão responde: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, Gideão, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. É tão engraçado quando às vezes o Senhor, ele nos dá alguns projetos e a gente começa a olhar para ele e a gente começa a olhar pra gente e a gente fala assim: poxa, eu sou tudo isso menos o que Deus está falando. Gideão está falando assim: Senhor, você está falando de mim? Eu, um poderoso guerreiro. Ah, Senhor, você não me conhece. Se você me conhecesse direito, você não falaria isso de mim, não. Senhor, eu sou tudo, menos um poderoso guerreiro. Senhor, eu tenho medo. Eu estou amedrontado, eu estou me sentindo abandonado. Os meus antepassados, o pessoal falou de tudo que você fez. Quando você tirou o povo do Egito, tudo que você fez, toda a tua glória que você manifestou, e agora você nos abandonou. E você ainda vem dizer que eu sou um poderoso guerreiro, que você está comigo. Ah, Senhor, se você soubesse quem eu sou. Isso acontece com vocês? Aconteceu com o Gideão, acontece comigo também, sabia? A gente tem medo. Quando eu vou gravar esses vídeos com vocês, eu fico: Senhor amado, eu não fiz teologia, Senhor, eu não li a Bíblia toda ainda, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Mas você sabe que Deus, Ele é muito extraordinário, porque Ele gosta de usar a gente assim, que sabe que não é na força dEle, porque a palavra não é sobre a Leia, a palavra não é sobre Gideão, a palavra é sobre o Pai, é para manifestar a glória dEle. Então, às vezes, se a gente acha: mas eu vou fazer, porque, eu sei a Bíblia, eu sei tudo, eu sei a hermenêutica, eu sei isso, eu sei aquilo, sabe? Você vai na sua força. E às vezes você não alcança o resultado porque você coloca o eu em primeiro lugar. Agora, quando a gente é que nem Gideão, que a gente fala: Senhor, guerreiro valente, não, você não pode estar falando de mim, você deve estar falando de outra pessoa. Mas não é de mim não que você deve estar falando. Sabe por quê? A gente tem que batalhar contra 3 pessoas, né? A gente tem que assim, ouvir, a gente às vezes fica ouvindo, não batalhar, a gente fica ouvindo 3 pessoas. A gente fica ouvindo o inimigo, que a todo tempo ele vem jogando o nosso passado na nossa cara. Ah, você vai fazer isso? Mas lembra lá naquela situação que você agiu dessa forma? Você não tem capacidade. Você não é capaz, não é pra você. Lembra quando você errou lá atrás? Então ele pega o seu passado e ele fica esfregando o tempo todo na sua cara. Aí vem o homem, né? As pessoas que estão ali perto de você. Ah, que conhece você, sabe o seu presente, vivem com você e falam: ah, você não é capaz não. Ah, para, nem tenta, hein? Conheço você. Poxa, conheço suas limitações, sei que você não é capaz de fazer isso não. Às vezes você vai compartilhar um sonho, uma coisa que você vai fazer, às vezes vai compartilhar até com seus filhos, né, com a sua casa. Ah, mãe, isso não é pra você não. Ah, não, mãe, você você não consegue fazer isso, né? Porque às vezes as pessoas, elas estão vendo ali o presente, né? O inimigo usa o passado para nos afrontar e tacar a nossa cara. As pessoas que estão próximas de nós usam o nosso presente, vê a nossa vulnerabilidade.
mas o Senhor, Ele vê o nosso futuro. E o Senhor já via Gideão com uma espada na mão, batalhando e exterminando os midianitas. O Senhor via já o futuro dele. O Senhor via nele um grande guerreiro, mesmo ele tendo medo, se escondendo. Só que aí, quando a gente vai fazer as coisas, a gente começa a questionar, Deus. Mas, Senhor, onde você estava quando aconteceu tal coisa comigo? Onde você estava, Senhor? Cadê você? Você não viu aquela situação? Você não viu aquela pessoa que fez uma coisa que me prejudicou? Onde você estava? O tempo todo o Senhor está do nosso lado. Aí, mas às vezes a gente se afasta. Por exemplo, lendo o livro de Juízes, você vai perceber o seguinte. Quando Josué, o Senhor manda, ele vai lá, toma posse de Jericó, toma posse de Midian, toma posse de Ai, vai lá e toma posse da terra e tira tudo que tá lá, não deixa nada. Mas a gente, às vezes, o Senhor fala isso pra gente, fala assim, ó, Léa, tá vendo aquela situação lá na sua empresa? Tem gente lá que você tem que tirar de lá. Aí você fica assim, ah, não, Deus, mas fulano é tão bonzinho. Fulano nunca vai fazer isso comigo. Fulano nunca vai me prejudicar. Fulano tá lá, tá trabalhando, tá fazendo a parte dele. Só que você vê o presente, o Senhor vê o futuro. Ah, deixa o fulano ficar aí. Ah, fulano é inofensivo. Só que o tempo vai passando e aquilo que você achava que era inofensivo vai tomando uma proporção e aquilo se vira contra você. Aí chega uma hora que aquilo domina sobre você e começa a te oprimir. Mas foi o Senhor não alerta, não fala, ó, tá vendo essa pessoa? Essa pessoa não é bênção do seu lado. Mas você olha e fica com dó daquela pessoa e você, não, Senhor, deixa aqui, não vai me prejudicar não, Senhor. Nossa, não, Senhor, fica tranquilo. Ele tá sob o meu controle. Só que aí quando aquela pessoa se vira contra a gente e começa a nos oprimir, a gente fala, Senhor, por que você nos abandonou, Senhor? Por que você esqueceu de mim? E não é isso, são as escolhas. Outra coisa, às vezes tem pessoas que estão do nosso lado e têm crenças diferentes das nossas, né? Tem crenças diferentes. E você deixa e aquela pessoa vai pegando sutilmente e de pouquinho em pouquinho ela vai infiltrando ali as suas verdades. Aí uma coisa que você achava que você não podia fazer, de repente você está fazendo e você está achando que aquilo é natural. Porque você vai se acostumando àquilo. Então foi isso que o povo começou a fazer. Deus falou, eu sou o único, eu sou o Deus onipotente, eu sou o Deus onipresente. Vocês não vão adorar outros deuses, eu sou o Deus único. Mas aí, como eles deixaram aquelas pessoas ficarem junto com eles e conviverem, aquelas pessoas foram trazendo as crenças deles. E eles começaram a adorar aqueles deuses e esqueceram de adorar o Deus único. Só que o nosso Deus, ele é um Deus invisível. Você não vai ter assim uma estátua de Deus para você ficar adorando. E às vezes as pessoas, elas precisam de algo assim palpável para ficar adorando. Aí constrói as estátuas, constrói os lugares e ficam ali adorando aquilo. Deus não, Deus é Deus invisível. Deus, ele quer ser adorado através da sua vida, através dos seus frutos. Ele habita, ele quer fazer morada em você. Ele não quer ser algo externo, ele quer ser algo interno. Sabe? Ele quer estar em você. Ele não quer que você tenha que ir em determinado lugar para você adorar ele. Não, ele quer estar em todos os lugares, em todas as situações junto com você. Então o nosso Deus, ele não veio para ser adorado em forma de uma estátua. Não, ele veio para viver, para habitar em você. E o povo, quando os hebreus, os israelitas permitiram que aquelas pessoas ficassem junto convivendo, com o passar do tempo, aquelas crenças, aquelas coisas foram meio que misturando naquele povo, as pessoas foram nascendo. Porque veja bem, às vezes você, por exemplo, eu não sei o nome
da minha bisavó. Não sei o nome do meu bisavô, sei o nome da minha avó da mãe, por parte de pai, do meu avô por parte de pai, da minha avó e do meu avô por parte de mãe. Mas eu não lembro da minha bisavó. Eu não a conheci, eu não tive contato com ela. De nenhuma das duas partes eu tive contato com os meus bisavós. E os meus tataravós? Também não sei. Não sei as histórias deles, não sei o que eles viveram, não sei, eu não tenho essa informação. E aí, por exemplo, hoje nós estamos aqui conversando. Daqui a 100 anos, provavelmente, nenhum de nós mais estará nesse mundo. Todos nós já teremos morrido, né? Todos nós. Então, às vezes coisas que nós permitimos que ficou dentro da nossa casa são verdades que serão passadas para os nossos netos, bisnetos, tataranetos. Então, quando o Senhor fala, olha, limpa tudo, não deixa nada, porque Ele sabe que tem coisa que começa pequenininha, mas aquelas coisas vão crescendo e vão tomando forma. Então, às vezes, uma coisa que era pequena acaba se tornando uma coisa grande. E aquilo começa a dominar sobre você, sobre a sua próxima geração. Então ele fala, ele começa a questionar o Senhor, Senhor, por que você abandonou a gente? Você fez tantas coisas pelos nossos antepassados e a gente foi abandonado. Só que eles não percebem, Gideão ali não está percebendo que quem abandonou Deus foram eles e não Deus. Porque Deus ele nunca vai te abandonar, ele sempre vai estar do seu lado. Só que às vezes ele vai falar para você fazer determinadas coisas e você não vai obedecer ele. Depois, quando chegar lá na frente, você vai culpar ele pelo que você está colhendo. Mas então hoje, que o Espírito Santo possa te conduzir. Se o Senhor está alertando, falando, olha essa situação, passa um ponto final nessa história, tira isso da sua vida, tira, limpa, arranca com a raiz, arranca com tudo. Obedeça, porque ele sabe lá na frente o que aquilo vai acontecer. Então, aí depois você vai fazer como o Gideão, Senhor, você nos abandonou. O Senhor falou, não abandonei você não. Vá à batalha, vá libertar o povo de Israel. Aí Gideão levantou, né, fez todos os seus questionamentos. Primeira coisa que o Senhor falou, vai lá e pega o templo, lá o lugar que vocês construíram para o rei Baal, para o Deus Baal, vai lá e derruba aquilo. Primeira coisa que você vai fazer, vai lá e derruba aquele altar. Vai lá, derruba o altar. Tira tudo que não precisa estar ali. Tira esse altar. Tira isso que você está venerando, que você está adorando. Eu sou um Deus único. Eu sou um Deus invisível. Eu não quero que você faça, que você construa estátuas minhas, não. Eu quero habitar em você, eu quero estar com você, eu quero caminhar com você onde você for. Onde você for, a minha presença irá com você. Eu não preciso que você construa uma estátua minha para você me adorar. Eu quero que você me adore em espírito e em verdade. É isso que eu quero de você. E aí ele vai, faz aquilo, o povo se revolta. Aqueles mesmos que saíram do deserto, aqueles mesmos que viveram todas as milagres, aqueles mesmos se revoltam e falam assim, por que você destruiu os nossos deuses? Por que você derrubou a estátua de Baal? Você vai morrer. Aí o pai de Gideão vem falar assim, peraí, por que Baal não se defendeu quando ele foi derrubar a estátua? Por que ele não foi lá e se defendeu? E aí vocês têm que ver que nós estamos aqui oprimidos, nós estamos vivendo numa época onde o nosso inimigo ele vem aqui, ele nos assola, ele nos oprime. Nós vamos e plantamos, ele vem, rouba toda a nossa colheita e nós passamos fome. Nós fazemos todo o trabalho, mas quem colhe o fruto são eles. E olha que coisa engraçada, nessa época, os midianitas, quando chegava na época da colheita, eles vinham com seus exércitos e os israelitas fugiam para as cavernas e deixavam lá a colheita, as coisas, e eles vinham e colhiam tudo e levavam embora. E os israelitas passavam necessidade. Agora daqui, como o Gideão, ele achava que não, mas ele já era um cara diferente. O que ele fazia? Ele ia lá no lagar, onde se amassava a uva. E lá que ele guardava as suas coisas, lá que ele tratava o trigo. Ele não fazia como os outros, que deixava tudo ali exposto
para que o inimigo viesse e tivesse tudo de mão beijada. Não. Gideão, ele tinha estratégia diferente, ele fazia de uma forma diferente. Não, peraí, eu vou pegar a minha plantação, eu vou fazer num lugar diferente. Eu vou colher à noite, eu vou colher na madrugada e eu vou deixar no lugar onde eles não vão imaginar que lá está o meu trigo. Porque eles sabem que agora não é época de uva. Então, por quê? O que eles faziam? Eles esperavam os israelitas irem lá, colher, tratar tudo, e quando estava tudo pronto, eles vinham e roubavam. E o povo saía correndo e ia para a caverna. É isso. Acho que, se eu pudesse falar, é como acontece com a gente, né? A gente vai, a gente trabalha, a gente prepara tudo, a gente deixa tudo pronto e de repente o inimigo vem, quer roubar tudo e a gente simplesmente corre para a caverna, se esconde na caverna e deixa ele pegar tudo que está pronto. Às vezes a gente tem que ter estratégias também na nossa vida, né? E Gideão tá ali, ó, amassando, né, trabalhando lá no largar, cuidando do seu trigo, e o Senhor já aparece para ele. E diz, vai lá, poderoso valente, eu sou com o Senhor. E Gideão pede alguns sinais, o Senhor mostra esses sinais para ele, e ele vai, ele convoca todo o povo, e nisso ele levanta um exército de mais de 32 mil homens, né? Ele convoca as tribos e fala, não, nós não podemos mais continuar vivendo nessa opressão, nós precisamos nos posicionar, chega uma hora que a gente tem que dar um basta na situação, peraí. A gente, colheita após colheita, a gente vai lá, a gente planta, a gente trabalha. E na hora da gente colher, eles vêm e levam tudo. Eles levam todo o nosso trabalho, a gente simplesmente sai correndo e deixa eles nos roubarem como se fossem gafanhotos. Não, nós precisamos nos posicionar. E o Senhor me apareceu e disse, vai que eu sou contigo. E ele me disse que nós vamos derrotar o exército dos midianitas como se fossem um só homem. Só que o exército dos midianitas tinha 135 mil soldados. E ele foi e conseguiu juntar 32 mil soldados israelitas. Aí ele falou, olha, Senhor, lá eles têm 135 mil, eu consegui juntar 32 mil. Eles são 4 para cada um. Aí o Senhor falou, não. Seu exército está muito grande, você tem que diminuir esse exército. Então o que você vai fazer? Você vai juntar todo esse exército e vai falar para eles assim, ó, quem tiver com medo, pode ir embora. Quando o Gideão falou isso lá com o exército, 22 mil homens foram embora. Ficaram 10 mil homens apenas. Ele falou, nossa, se com 32 mil a gente já não ia vencer essa batalha, imagina agora 10 mil contra 135 mil soldados dos moabitas. Falou, nós não vamos vencer. Aí o Senhor falou para ele assim, Gideão, você ainda tem muita gente. Não precisa de 10 mil não, porque eu quero que ninguém tenha dúvida. Ninguém tenha dúvida de que fui eu que venci isso por você. O povo clamou, você clamou e ouvi a voz. Então, tô aqui para mostrar que eu sou Deus. E ele fala assim, leve todos eles para o Rio Jordão, para que bebam água. E os que colocarem beberem como um cachorrinho, os que colocarem a boca na água beberem como um cachorrinho, você separa para um lado. Os que colocarem a mão na água e abaixarem e com as mãos beberem água, você separa para o outro lado. E assim ele fez. Só que ele viu que de um lado, dos que beberam água diretamente com a boca, como se fossem cachorrinhos, tinham 300 homens. E do outro lado, os que largaram a arma e pegaram as mãos e levaram a água à boca, tinham 9.700 homens. Aí ele falou, ufa, pelo menos agora eu acho que eu vou ficar com os 9.700, que foram os que levaram a água à boca. O Senhor falou, não, você vai ficar com os 300. Porque os que largaram a arma, largaram as suas armas para beber a água, não tiveram cuidado. Então você vai ficar com aqueles 300 ali. É com eles que você vai vencer a batalha. E aí foi-se embora mais 9.700. E olha que coisa, o Senhor deu a estratégia que Deus deu para Gideão. Pega chifres, que você vai usar como se fossem trombetas, sabe? Aqueles, tipo um berrante, né? Feito de chifres.
e pega um pote de barro com uma lamparina dentro. E cada um dos 300 soldados que tenha esse chifre, que tenha esse vaso com essa lamparina dentro, com essa tocha dentro. E aí Gideão falou, poxa vida, já era. Meu Deus, 32 mil já ia ser difícil, mas talvez nós conseguíssemos. 10 mil, nossa, seria muito mais difícil, mas talvez. Mas agora com 300, agora isso vai ser uma derrota. E aí o Senhor, sabendo disso, sabendo que Gideão estava com medo, mas sabendo que Gideão ainda não tinha entendido que não era ele, era o Senhor, ele falou assim, à noite, falou assim, olha, o exército dos midianitas está acampado no vale. Se infiltre no meio deles. E aí Gideão vai. Quando Gideão chega, na hora que Gideão tá ali, tentando ver as coisas, um soldado tá conversando com o outro soldado e fala assim, olha, eu tive um sonho e eu sonhei que nós vamos perder, que o exército de Gideão vai vencer essa batalha. Quando Gideão ouve aquilo, ele fala, opa lá, quer dizer que nós estamos vitoriosos. Naquilo acendeu uma coragem, uma força em Gideão. E ele volta e conta para os 300 soldados que ele tinha. E divide em 3 grupos de 100. Aí ele fala assim, ó, à meia-noite eu vou descer com 100 soldados. Quando eu tocar o chifre e eu acender as coisas, vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão tocar. Todo mundo vai tocar junto ao mesmo tempo. E nisso eles chegam assim, os soldados estão dormindo, os soldados midianitas são acordados. Com aquele barulho, né? 300 pessoas trocando aquela trombeta ao mesmo tempo e com aquelas luzes acesas. Quando eles acordaram, eles sentiram tanto medo porque ele achou que eles eram milhares, mas eles não eram milhares, eles eram 300. Os outros eram 135 mil, eram milhares, mas eles não eram. E aí aquele medo, o Senhor colocou assim uma coisa no meio deles, eles começaram a guerrear entre eles mesmos. Aí os próprios midianitas foram um matando o outro e Gideão foi e venceu aquela batalha. Alguns fugiram, Gideão foi atrás e conseguiu eliminar os reis, os hebedeus, os emoreus, depois ele foi e conseguiu eliminar os outros reis. Mas olha, gente, quando você olha para essa história, você fala assim, nossa, é impossível, como? 300 matarem mais de 135 mil? Mas, gente, quando a gente obedece, quando a gente faz estratégia com o Senhor Deus, porque Deus não se explica, Deus. As coisas de Deus, elas não têm explicação. Tem coisas que acontecem que você fala, meu Deus, como que isso aconteceu? Deus transforma água em vinho. Deus ressuscitou Lázaro. Poxa, já tá morto há 4 dias, já fede. Mas as coisas de Deus são assim. O que Deus quer da gente? Ele quer obediência. E ali as histórias de Gideão, né, foram crescendo. Quem era Gideão agora? Quem era Gideão agora? Um guerreiro valente. E Deus está falando a mesma coisa aí para você. Às vezes você está com medo, você está achando que você não pode, que você não é capaz, você está olhando para suas limitações, você está olhando para suas falhas. E Deus está dizendo para você, filha, você é uma guerreira valente. O seu passado tem coisas que te acorrentam lá. O seu presente, você olha e você fala, não sou capaz. Mas eu sou Deus, vejo o teu futuro, eu vejo o amanhã. E eu estou te dizendo, você é uma guerreira valente. Não desista. Esteja com os ouvidos abertos para ver quais são as direções do Senhor, quais são as estratégias dele. Porque às vezes as estratégias de Deus, elas são tão extraordinárias que às vezes nos confundem. Mas ele sempre vai estar te dando sinais para mostrar que ele está com você, que ele não te abandonou. E que às vezes você aí está achando que você foi abandonada por Deus. Mas ele está dizendo que não foi ele que te abandonou, quem foi você que abandonou ele? Quando você fez as escolhas erradas, quando você buscou em outros deuses, em outras pessoas, aquilo que só ele podia dar e fazer por você. Então, volta para ele hoje, busca a presença dele, faz uma aliança, se reconcilia com o Senhor. Eu peguei essa orquídea aqui, ó, e você vai ver aqui, ó, nessa orquídea, eu fiz questão de mostrar que ela tem um monte de raiz.
Essa orquídea, ela já nasceu, já morreu algumas vezes, mas ela tem as raízes profundas. E às vezes você, que nem eu, posso até não conhecer a minha bisavó, meu bisavô, mas eu tenho certeza que todas as orações que a minha bisavó, que o meu bisavô, que a minha avó, que o meu avô, que a minha mãe, que o meu pai fizeram para mim, elas ecoam, porque nenhuma oração é perdida, entendeu? Então, mesmo que hoje você fale, olha, eu acho que eu não vou conhecer meus tataranetos, mas a oração que você fizer hoje, pelo seu tataraneto, pelo seu bisneto, essa oração ela vai ecoar. Você vai ficar raízes. Você vai ficar raízes. E Deus, Ele tem uma coisa maravilhosa no nosso Pai. Ele nunca esquece as promessas dele. Então, se Ele fez uma promessa para você, que os seus descendentes serão abençoados, creia nisso. Creia nisso. Ore hoje, ore pelos seus descendentes. Mesmo num mundo tão difícil, tão atribulado, tão cheio de coisas, não desista. Ore pelos seus descendentes. Guerreira valente, guerreiro valente, não tenha medo. O Senhor está com você. Ele não te abandonou em momento nenhum. Se você está longe, volte, que Ele quer você bem pertinho, tá bom? Que Deus te abençoe.